Amém, queridos, boa noite, graça e paz a todos vocês, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelos nossos canais de transmissão do YouTube. Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista de Bom Retiro. Quantos aqui nos visitam essa noite? Só levanta a mão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estão na casa do Pai de vocês. A casa do Pai de vocês é casa de oração. Vocês são muito bem-vindos, vocês estão em casa, amém? Eu quero responder uma pergunta hoje. Uma pergunta que tem se repetido. Eu coloco ali no meu canal do Instagram, às vezes, faço uma pergunta. E ela muitas vezes, traz ao coração da pessoa aquilo que ela não consegue compreender na realidade da vida dela. A pergunta é se o caminho, a vida que a gente está vivendo, é a vida que Deus deu como propósito para nós. A gente não consegue compreender por que um Deus bom muitas vezes permite que coisas ruins aconteçam na vida da gente. Por que nós não só colecionamos vitórias? Por que a gente tem que cair? Por que a gente tem que tropeçar? Por que a gente tem que ser frustrado? Por que um plano tem que ser abortado? Essa pergunta faz a gente entender a direção do Senhor para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração. Pai querido, estamos aqui prontos para receber do Senhor e prontos para entregar para o Senhor. Entregar direções, propósitos, destinos, confiando que o Senhor é que nos leva pelos vales, pelos desertos, também pelas montanhas. O Senhor é Deus de ontem, de hoje, e será eternamente. Há uma promessa do Senhor de estar conosco em todos os dias, dias bons e dias tristes. Então fica conosco e nos ensina, Pai, a confiar na Tua direção, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4. Esse texto foi pensado alguns versículos, do versículo número 1 até o versículo 9. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. O diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Quem nos leva para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para as alturas? Quem tirou Jesus do deserto? Quem colocou Jesus no deserto? Quem colocou Jesus no templo de Jerusalém? Essas ideias, esses pensamentos que nós temos, de que tudo aquilo que é bom vem de Deus, porque Deus é bom, e tudo aquilo que é mal vem do inferno, porque o inferno é mal, muitas vezes se tropeça numa interpretação errada daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Nem sempre quem te leva para o bom lugar está te prestando um favor. Nem sempre quem te coloca num lugar ruim está te provocando uma dor. Nós somos treinados durante todo o tempo para ser discípulos. Jesus, ele vai dizer: os lobos têm covis, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele convida eu e você para tomar uma cruz. Ele não está dizendo que a vida vai ser sempre difícil, mas ele diz que quando os momentos difíceis acontecem, isso faz parte de um grande plano. Aqui a gente tem uma clareza, e o texto é muito, ele expõe de uma maneira muito ostensiva, de uma maneira muito clara, que foi Deus, Jesus, ele não estava vazio, ele não estava perdido, ele estava cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo de Deus levou ele para um lugar que ninguém quer ficar, que é o deserto. Mas ali
muito mais do que ficar no deserto, ele foi lá para sofrer a tentação no deserto. Para quem está chegando agora no conhecimento bíblico, acha que aquelas tentações foram uma bobagem. Mas, na verdade, isso foi uma guerra travada depois de Jesus passar 40 dias sem comer. A Bíblia não diz que ele não bebeu. A Bíblia diz que ele não comeu. E ele aqui vivendo naquele deserto, o deserto da Judéia, aqui na verdade o deserto para o lado do Jordão, é o deserto da Jordânia. Então é um ambiente que não é parecido com o deserto do Saara, porque é isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em deserto, aquele lugar que é só areia, cercada de areia por todos os lados. O deserto é um lugar de frio à noite, de calor de dia, mas é um lugar de sobrevivência para um homem durante um dia. Mas ele vive 40 dias sem comer no deserto. E ali, ao final, ele recebe propostas de um ser maligno, de um ser cruel, que o tira daquela posição que Deus tinha colocado ele, tira ele do deserto e transporta ele para a cidade de Jerusalém, para o pináculo do templo, é o ponto mais alto, né? Você vê o Sinédrio, quando você chega no jardim do Getsemane, você vê o Sinédrio lá no final de um vale, e aqui na frente o pináculo do templo, na frente de um outro vale, que é o Vale do Cedron. Nem sempre aquilo que é ruim vem de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 28, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Deus age em todas as coisas para o bem. Ele não está falando que todas as coisas são boas, mas que Deus, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados de acordo com o seu, diga, propósito. Você foi chamado para um propósito. Você pode não saber o propósito, mas existe um propósito. E ele continua, pois aqueles que de antemão conheceu, diga, de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Todas as coisas são boas? Não. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida recente é boa? Não. Mas todas as coisas que aconteceram, boas ou ruins, elas cooperaram conjuntamente, elas agiram conjuntamente para que você ficasse mais parecido com Jesus. Então, se algo bom, se você hoje ganha $1 milhão, isso é bom ou ruim, gente? Claro que é bom, pastor. Só que se esse $1 milhão te afastar de Deus, não, eu não preciso mais de igreja, Deus me abençoa. Eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de comunhão, eu não preciso mais de ninguém, eu vou viver, aliás, eu vou fazer aquela viagem dos sonhos, eu vou ficar 1 ano sabático por aí, experimentando de tudo. Esse $1 milhão te tornou arrogante, esse $1 milhão te tornou egoísta. Antes você repartia, você compartilhava, você era generoso, agora você se tornou egoísta. Se esse $1 milhão não te fez ficar mais parecido com Jesus, isso não cooperou para o bem, apesar de ser uma coisa boa. Eu me lembro muito bem, no início da minha caminhada, eu à frente do Ministério de Jovens, nós tínhamos um menino lá, que ele aprontava um monte no bairro onde ele morava. Aí de vez em quando ele se arrependia, filho de crente, tem isso, né? De querer passear no mundo, experimentar o mundo. Aí ele foi, um dia, nessas indas e vindas, ele tomou um tiro e ficou paraplégico. Aquele que tem os movimentos da mão, né, do membros superiores, mas não consegue andar. Aí ele vinha para a igreja, então, numa cadeira de rodas, e sentava no primeiro banco, assim, à direita. Aí depois de 1 ano, dele vivendo aquela impossibilidade de caminhar, de mexer a perna, eu me lembro dele conversando com o meu pastor, e ele falou o seguinte: agora eu estou pronto, pastor. Eu estou pronto para não cair mais
nas ciladas que o mundo me oferece. Eu estou pronto a nunca mais usar maconha, que era droga, que naquele tempo, era droga pesada daquele tempo. Eu tô agora pronto para não viver aí, para não ficar roubando carro, enfim. Ele começou a falar do arrependimento dele da vida anterior. Eu estou pronto agora para ser curado. Eu nunca vou esquecer a resposta do meu pastor para aquele menino. Ele falou: pois eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse Deus, eu não te curava nunca mais. E aquela resposta impactou o coração tanto dele quanto o meu que estava ouvindo. E aquele menino perguntou: por quê, pastor? Porque agora você está igualzinho a Jesus. Porque agora você está no centro da vontade de Deus. Agora você não está mais andando como um louco por aí. Aquilo que aconteceu, aquele tiro que ele tomou da polícia, ou do bandido, ou daquela bala perdida, foi algo ruim, mas que fez o coração dele ser domado. Nem sempre aquilo que é ruim significa que veio para destruir a sua vida. Tem muita gente que só se conserta depois, toma uma lambada uma vez, toma uma lambada uma outra vez. Ele não aprende com os seus erros. Ela continua caindo, a pessoa continua caindo na cilada das emoções, do sentimentalismo, na ausência da obediência. E é isso que o texto de Romanos 8, 28 a 29 e 30 fala. Que tudo o que acontece, acontece com a finalidade. Existe um destino para mim e para você. E Deus vai colocar a gente nesse destino, que é um destino bom. É assim que diz a Bíblia no Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Os teus olhos viram o meu embrião. Veja bem, aquele embrião que tem gente que diz que pode abortar, é um embrião que Deus viu. E ele continua: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. O Salmo 139 é o Salmo do discernimento do Senhor. Tu me sondas, tu me conheces, conhece o meu levantar, o meu deitar. Antes da palavra sair da minha boca, o Senhor já conhece. E aqui ele está dizendo que existe uma razão para existir antes mesmo de você existir. Então, aquela ideia que a gente tem, que foi por acaso que eu nasci. Inclusive, mamãe nem queria me ter. Papai falou para ela me abortar. Mamãe não quis me criar e eu fui jogado no orfanato. A minha família me rejeitou. Eu entrei numa história de amor que eu pensei que era de amor, mas na verdade foi uma história de abusos, de traições, de infelicidade. Então você começa a achar que a vida não tem propósito de existência. Mas Salmo 139 diz que essa existência, os teus dias, eles estavam escritos. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus fez a minha vida para eu sofrer? Não. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Aqui Jeremias está sendo separado para profeta entre nações. Sabe onde é que Jeremias escreve o livro do profeta Jeremias? No meio de uma invasão babilônica. Não é que entrou um presidente que vai ficar 4 anos, e esse presidente é contra aquilo que eu creio. Não é isso. Eles aqui vão ficar 70 anos debaixo do jugo de um poder maior do que o deles. Israel, que adora o Senhor, vai ser levado para o meio daquele ocultismo babilônico. Eles vão ser arrancados de casa. Jeremias fica em Jerusalém, mas fica numa Jerusalém destruída. Você imagina quando a guerra da Síria atingiu Alepo, na Síria, e aqueles habitantes da Síria vieram para o Brasil. Mais ou menos em 2014, 2015, aquelas pessoas fugitivos da guerra civil na Síria, da invasão do Estado Islâmico, eles vieram para o Brasil, e aí eu lembro do testemunho de um irmão sírio, mostrando a casa dele antes da guerra, as fotos.
e a casa dele depois da guerra. Aquele prédio que ele morava antes da guerra, a família reunida durante uma festa, e aquela família destruída, perdida, aleijada por causa da guerra. Quando a gente acha que não existe propósito para isso, ou que Deus é incapaz de agir, quando o sofrimento bate na nossa vida, na nossa história, a gente está se enganando. Existe uma existência proposital. Por que que Jeremias, ele faz uma declaração, e diz assim, ele estava noivo, gente, ele ia se casar. Babilônia invade Jerusalém, destrói a casa dele, destrói o templo, toca fogo em tudo, arrasa a cidade. Os babilônicos, eles forçam e violentam as mulheres. Os homens são carregados, os jovens são levados para a Babilônia. Você lembra de Daniel, Misael, Ananias e Azaria? Ou seja, Beltsadar, Sasaque, Mesaque e Abdinego, eles eram escravos. Aqueles meninos bonitos, inteligentes, pega Daniel capítulo 1, sem nenhum defeito, sábios, versados em muitas línguas, foram castrados, se tornaram eunucos. Quem é que sabia disso? Daniel era eunuco. Aquele menino, aquele profeta do Senhor, que orava 3 vezes ao Senhor, que foi jogado na cova dos leões, aqueles amigos que foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, eles eram castrados. Eles não pecaram, mas o pecado da nação trouxe o juízo, e Deus teve que dar um basta naquilo que estava acontecendo em Israel. Então Deus, muitas vezes levanta alguém pior na sua vida, como o chicote, como correção, como aquele que consegue travar a sua vida. Pastor, esse homem é terrível, essa mulher é terrível. Só que essa pessoa está ali para quê? Para colocar você dentro de um propósito. A vida, ela tem um sentido. João 18:37, disse-lhe, pois, Pilato, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus aqui tinha tomado uma surra, ele tinha sido cuspido, escarraram na cara dele, deram um murro, jogaram um pano sobre a cabeça de Jesus. Profetiza quem te bateu. Aqueles espinhos do Getsemane, que são espinhos dessa idade assim, ó, cravados, pegaram uma cana, bateram sobre a cabeça de Jesus. Era necessário que Jesus morresse na cruz para que ele se tornasse rei. Aquele reino de Deus que foi usurpado lá no Éden, aquela autoridade de Deus que foi perdida lá no Éden. Por isso que o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. Para que Jesus pegasse a autoridade de volta, era necessário que ele fosse crucificado. Tanto que Jesus pergunta para Deus, existe um plano B? Se possível for, afasta de mim esse cálice de dor. Eu não quero beber dessa morte. Mas Jesus veio justamente, e o propósito de Jesus nasce para morrer. Jesus nasce para ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Para isso nasci, para isso vim ao mundo. Alguns discípulos tentaram demover Jesus dessa ideia. Em Mateus capítulo 16, Pedro diz o que para ele? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, aleluia. Não te revelou um ser humano de carne e osso, não foi carne e sangue, foi o meu Pai que está nos céus. Gente, 6 versículos depois, Jesus está falando assim, importa que o Filho do Homem, é assim que o Cristo, o Messias, né, o Yeshua HaMashiach,
ele era anunciado no Antigo Testamento, o Filho do Homem com letra maiúscula. Importa que o Filho do Homem seja levado a Jerusalém, que sofra nas mãos dos fariseus e do mestre da lei, e que morra. Importa, é necessário. O mesmo Pedro diz: Senhor, isso jamais vai te acontecer. Aí Jesus diz para ele: aparta-te de mim, Satanás. Você não entende, não cogita o propósito. Você não entende das coisas do alto, só das coisas que são da terra. Pedro vivia nessa história de querer tirar Jesus do propósito dele. Quando Jesus é preso, quando ele é traído por Judas, que aquela turba de soldados vem para prender ele, Pedro tira a espada e vai para cima de quem? De Malco, do soldado romano. Jesus diz: não faz isso não, Pedro. Aquele que vive pela espada morrerá. E ele vai e cura a orelha de Malco na frente de todo mundo. Mesmo assim ele é preso. Então havia um propósito e havia um sentido. E o sentido é a razão da jornada. Atos 20. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério, o serviço que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse homem, ele era inteligente? Paulo era. Mas pensa num homem assim, que por causa do temperamento dele, o desejo de cumprir a vontade de Deus, ele colocou o pé pelas mãos um monte de vezes. Ele era um homem abusado, ele era um homem ousado, às vezes ele era um homem mal educado, e às vezes ele falava mais do que devia. Isso colocou ele em situações que ele não devia entrar. Quando ele é preso em Éfeso, ele podia tomar aquela surra que ele tomou e ficar caladinho. Mas aí o que aconteceu? Tinha lá uma escrava que era possessa de um espírito de adivinhação. E Paulo está lá em Éfeso pregando. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E é o único texto na Bíblia que Deus diz isso: pelas mãos de um homem ele faz milagres. E de repente tinha uma mulher escrava que ficava gritando assim: olhem esses homens, eles são homens de Deus que ensinam o caminho, sigam a ele. Essa mulher estava falando a verdade? Estava. Mas depois de muitos dias, ele ficou intrigado com isso. E ele olhou para a mulher e falou assim: espírito imundo, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquele espírito de adivinhação saiu dela. E como o espírito de adivinhação dava lucro para os seus senhores, eles então começam uma confusão para prender Paulo. E Paulo vai tomando cascudo. A Bíblia diz que ele vai apanhando. Gente, ele tomou não poucas chibatadas. Significa o seguinte, que ele tomou muitas. Ele apanhou demais, gente. Ele quase foi linchado. E aí, de repente, quando tudo estava calmo, ele grita: eu apelo para César. Já era. A palavra, naquele tempo, ela tinha fé de ofício. Ela valia muito. Falei assim: eu podia até te soltar, mas já que você apelou para César, você vai para Roma agora. E aqui ele está dizendo que a vida dele não tem mais valor. A minha vida não tem valor, eu tenho sentido, eu tenho um propósito, eu tenho, a minha história, ela só vai se completar se eu fizer aquilo qual eu fui chamado. Conta um autor chamado Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele diz que havia uma mulher, uma obreira, que cuidava de leprosos na Índia. Eu não sei ao certo se era uma freira, eu não sei ao certo se era uma obreira, enfim, mas era uma cristã. E chegou um americano, texano, dono de poços de petróleo, riquíssimo, na visita à Índia. E lá ele foi visitar esse leprosário. E quando ele chegou no leprosário, que ele viu aquela situação das pessoas sendo com seus membros sendo amputados, cortados por causa da lepra, e aquela mulher cuidando dos leprosos, ele virou para aquela freira ou para aquela moça e disse: eu não fazia isso por dinheiro no mundo. Eu não trabalharia com leprosos por dinheiro nenhum no mundo. Ela respondeu: eu também não.
Então havia um propósito na vida daquela mulher para servir aonde ela estava. Então o sentido da vida não é aonde você chega, mas é a jornada. Existe um propósito. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o que, gente? O propósito do Senhor. A gente faz planos, e é bom fazer planos, mas o propósito do Senhor, Ele vai destinar a gente para aquilo que a gente chama de sentido. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Diga, segredo. Você tem pessoas que confiam em você os seus segredos? Você pega um segredo teu e você entrega para todo mundo? Entrega? Por exemplo, a senha do seu banco. Tem marido que não compartilha a senha do banco com a esposa. Tem esposa que não compartilha com o marido. Pastor, não confio não, pastor. Ele gasta demais, ela gasta demais. Tem gente, você não sai por aí contando seus segredos para qualquer um, sai? Você confia o segredo a quem você confia. É isso que o Senhor confia seus segredos para aqueles que são íntimos. Se você pegar Gênesis capítulo 18, Deus ele visita Abraão no lugar que ele está lá perto de Hebrom, que chama Carvalhais de Manre. Deus chega com 2 anjos, Gênesis capítulo 18. Ele faz o seguinte comentário quando vê Abraão: esconderei de Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer? Havia um segredo ou não havia, gente? Havia. Mas Deus, ele revela, é isso que diz aqui, ó. Deus confia os seus segredos a quem teme. No dia seguinte, haveria o juízo de Deus sobre a cidade da Campina de Zoar, que nós chamamos de Sodoma e Gomorra. Cidades impenitentes, cidades assim, que escolheram uma felicidade baseada apenas em prazer. Ou seja, o pecado de Sodoma e Gomorra eu quero ser feliz. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra. O que pode me dar prazer é que é bom. O que não me dá prazer eu não faço. Eu não como salada, porque não me dá prazer. Mas a salada faz parte da dieta que vai deixar você saudável, apesar de você não gostar de salada. Não, pastor, eu só vou comer sorvete. O que dá prazer? Eu me enfiar no quarto e fumar haxixe e fumar pedra de crack o dia inteiro? É o que me dá prazer. O que dá prazer? É eu tomar uísque, é eu tomar só cerveja, é eu tomar vodka, eu mergulhar na caipirinha com cachaça. É só isso que eu vou fazer. O problema de Sodoma e Gomorra é que lá em Sodoma e Gomorra estava um sobrinho de Abraão, que Abraão amava, e achava que ia ser o descendente dele. Ele não tinha filho. Aí Deus fala: esconderei eu de Abraão o que eu estou para fazer? Mas para você ficar tranquilo, Abraão, fica tranquilo, eu vou lá tirar Ló, eu vou mandar os anjos, vou tirar Ló dessa cidade, só que é o seguinte, o teu filho vai sair das tuas entranhas. Ano que vem eu volto aqui. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E Sara, tua mulher, vai ter engravidado. Aí você sabe, né? Ela deu aquela risada, aquela piada, só que ela não sabia que estava falando com Deus. E Deus pergunta: haverá alguma coisa impossível? Alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E ela tem um filho que chama Isaac, que significa justamente isso, piada ou risada. Isaac é aquele que sorri. Foi uma piada. Gente, Deus, você não podia dar uma adiantada nisso? 90 anos, Deus. Você não podia, assim, dar uma apressada? Não. Porque Abraão serviria depois, para mim e para você, de exemplo daqueles que vivem pela fé. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. A Bíblia diz que o sentido retira de mim a minha vaidade.
Olha o que acontece com Moisés, capítulo 4, verso 2. Então o Senhor perguntou: o que é que se tem na sua mão? Uma? Diga, vara. Moisés, ele era pastor de ovelhas há 40 anos. Ele sabia pastorear, sim ou não, gente? Imagina você 40 anos fazendo a mesma coisa, hein? Você é médico obstetra, você faz parto. Aí no primeiro você está nervoso, no segundo você está nervoso, aí no final do dia você fez 16 partos. É isso que acontece no SUS. Aí pastor, ora, porque minha esposa foi para o parto. Eu estou orando, mas aquele médico lá já fez 45 partos hoje. Ele fez parto de ovelha, ele foi buscar a ovelha que se perdeu, ele teve que dar uma varadinha em ovelha, ele teve que pegar a ovelha pelo cajado, que é aquela vara que faz aquela curvinha, para você puxar pelo pescoço a ovelha que é desobediente, que toma caminho. Ele sabia fazer. Aí ele pergunta: isso aí que você sabe fazer? Não, eu sou pastor. Pega a tua vara e joga no chão. Respondeu ele: disse o Senhor, joga no chão. Como se fala assim, ó, desiste daquilo que você sabe. Moisés jogou, ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse: estenda a mão, pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, ela se transformou numa vara em sua mão. O que ele está dizendo para mim e para você? Às vezes a gente tem no nosso coração o sentimento que a gente sabe fazer as coisas do jeito que a gente faz. Foi isso que a Dulce acabou de ministrar para a gente aqui. Ela sabia fazer. Mas existe algo que perde o controle na vida da gente, muitas vezes. Agora eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer? Era 3 mil, agora é 14 mil. Quando você entra na frente de Deus, que você fala assim: não, essa área da minha vida aqui, Deus não precisa participar, porque eu sei que eu estou fazendo. É isso que Ele está fazendo. Ele está ensinando a gente que o destino, que o sentido, tira de mim a minha vaidade. O meu sentimento de que eu posso fazer sem Deus. Ele produz cura no meu coração. Disse-lhe Pai do Senhor: coloque a mão no peito. Ele pega a mão dele, Moisés, enfia no peito. Moisés enfia no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava o quê? Doente. Existem coisas escondidas dentro de nós. Existem doenças dentro de nós, gente. Parecia neve, ordenou-lhe, pois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Deus faz isso muitas vezes com a gente. Pedro sabia pescar ou não sabia pescar, gente? Ele era pescador profissional, ele tinha um barco, significa. Quem tinha barco, gente, era gente que tinha grana. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, é tão interessante, essa região de Tábigna, é a região das 7 fontes, é a região da pesca milagrosa, a pesca milagrosa de Lucas 5, a primeira pesca milagrosa. O barco chega e está na praia, e Jesus, então imagina que isso aqui é o mar, e aqui Jesus está ensinando a multidão começa a espremer ele, e ele já está com a canela na água, já está com o pé dentro d'água. Aí que ele faz: Pedro, espera aí que eu vou subir no teu barco. Então, Jesus vai, sobe no barco de Pedro e fica aqui, ó. O barco encostado aonde? Ancorado aonde? O barco estava com o seu bico na areia, ele está ali. E Jesus está ensinando, e Pedro está lavando o rede. Uma noite frustrada daquele pescador profissional que não pegou nada. Quando Jesus despede a multidão, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, agora joga a rede aí mesmo. Joga do lado direito. Gente, sem brincadeira, a praia é tão rasinha, que a água, você anda, e a água fica aqui no teu joelho. Você vai andando. Ele não foi para as águas profundas, ele estava nas águas rasas, naquela primeira multiplicação. Joga do lado direito. Aí Pedro: Senhor, mas eu fiz essa noite inteira. Joga do lado direito. Senhor, eu sei que eu estou fazendo, o Senhor entende de pregar, de fazer milagre, mas de pescar entendo eu. Ele vai retirar a vaidade de Pedro e fala assim: Pedro, joga do lado direito. Ele pega a rede, quando ele joga do lado direito, o que acontece? Aquilo que é impossível, acontece. A rede, ela fica tão cheia, que ele não consegue puxar sozinho. Aí ele chama João com outro barco para ajudar ele. No raso, esse é o milagre. Você pega peixe grande no raso, 154 ou 153 grandes peixes, você pega no raso? No raso você pega os baiacuzinhos desse tamanho, não é um baiacu que chama? Como é que chama aqui o peixe pega no Paraná? É baiacu mesmo, aquele peixe que você coça a barriga, ele, não é isso? Que é peixe venenoso, inclusive, o pessoal chama de cascudinho, não é isso?
É isso mesmo. Então, o sentido sempre vai ser pessoal, ele é personalíssimo. Diz, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade de falar. Deus está chamando ele para ele largar a vara, para ele largar o trabalho dele. Você vai fazer outra coisa. Agora você vai pastorear o povo de Deus. É a mesma coisa que ele fala para Pedro. Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Porque Pedro fala para Jesus o quê? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Alguém já falou isso para Deus? Eu já falei. Deus, o Senhor me chamou para ser pastor? O Senhor se enganou. Eu falei para Deus uma vez, falei, é meu vizinho. Pensa um vizinho que eu tinha, que era um cara todo certinho. Pensa, era ele. Era ele, gente. Você já avançou sinal com pressa? Quem já avançou aqui? Com pressa? Só eu que avancei, né? Você já, assim, um dia assim, não tinha estacionamento, você estacionou num lugar proibido? Vamos confessar pecado aqui, vamos? Alguém já fez isso? Só o pastor, gente? Só um pastor fez isso? Ah, entendi. Você já botou teu carro na vaga de idoso? Gente, isso não pode fazer. Não, é rapidinho, pastor, é só para ir. Ó, é 1 minuto. Você já fez isso? Já fez isso? Vaga de grávida. Já botou na vaga de grávida? Não, porque não é, parece que está grávida, não parece? Não é, gente? Aquele meu vizinho, gente, pensa um homem certinho. Pensa um homem certinho. Ele fez a declaração no tempo que a declaração... Lembra que a declaração do imposto de renda, você escrevia ela e você colocava nos correios? Quem lembra desse tempo? Aí um dia ele estava trabalhando comigo e tal, alguém fez um comentário, um contador, que tinha alguma coisa que declarar. Ele não tinha declarado, mas a declaração já tinha vindo e ele não tinha caído na malha fina. Quer dizer, ele recebeu algum imposto de volta e ele não devolveu o imposto. Imagina assim, no Nota Paraná, imagina, que você recebe de volta o imposto. Gente, ele descobriu lá que ele tinha preenchido errado. 1 ano depois, ele fez o imposto de renda de correção para pagar mais imposto. Quando eu me converti, eu falei, Deus, eu não podia converter ele. Eu acho que só errou o endereço. Esse é Pedro, esse é Moisés. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que faz teu servo. Não consigo falar bem. Esse negócio de pregar não é para mim não, pastor. Negócio de pregar, de ensinar, não tenho chamado para isso não. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço que envies outra pessoa. Eu acho que o Senhor se enganou. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus disse para Pedro, não temas. Eis que eu vou fazer de você pescador de homens. Vem e segue-me. Então, o destino não deve ser mudado no seu sentido. Isaías 46, lembre-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, só eu posso lhes anunciar desde já, o que acontecerá no futuro, todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Você pode achar que Deus perdeu o controle do seu destino. Será que Deus está me levando para o lugar certo? Por que que isso aconteceu comigo? Gente, às vezes a gente quer coisas que Deus está dizendo não. Por que que Deus disse não? Ele disse não, sabe por quê? Porque se você fosse para onde você estava querendo ir, você ia ser atropelado. Por quê? Porque Deus está falando que Ele conhece o futuro. Só eu posso lhe anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Quantos testemunhos você vê de vez em quando? Olha, um avião caiu. Aí chega alguém, puxa, eu ia pegar aquele avião. Eu fiquei até irritado, o motorista do táxi, do Uber, eu peguei um engarrafamento, ele pegou, eu perdi o avião, como eu estou chateado, como eu estava eu imaginei naquelas férias, indo para casa da minha sogra, lá em Sorocaba, que pena, Deus. Ironia, tá bom, gente? Mas pode ser num outro lugar que você gosta, na praia, que não seja a casa da tua sogra. E aí você fica chateado porque Deus te disse não. Gente, ainda bem que Deus te disse não. Esse homem que nós citamos como exemplo, anterior a Moisés, Jeremias, sabe o que acontece na véspera
da invasão babilônica, ele vai e fala umas verdades para o rei. O rei queria que ele profetizasse. Sabe aqueles profetas da igreja? Eis que te digo, eis que te digo, meu servo. Estou vendo aí um envelope, uma chave, pó de ouro na tua cabeça. Eis que Deus está dizendo que aquilo que você quer está pedindo. Gente, tem um monte de falso profeta no meio da igreja. Ou gente que simplesmente quer mostrar autoridade espiritual que não tem. Ele chegou na cara do rei, profetiza uma coisa boa, vou te profetizar o seguinte, Deus vai acabar com a tua raça. Gente, o rei fica tão irritado, ele pega Jeremias, amarra Jeremias e manda colocar ele dentro do poço de lama, lá no poço de Malquias. Pega Jeremias e coloca ele lá. Aí o rei estava achando, olha só, que estava causando um mal para Jeremias, nem ele sabia que era um livramento, porque a Babilônia invade, passa a espada em todo mundo do governo, aí de repente alguém chega assim, quem é aquele homem lá com lama até o pescoço? A Bíblia diz que Jeremias ficou com lama até o pé, ele afundou na lama, porque o poço não tinha água, até o pescoço. Aí o general babilônico pergunta, quem esse senhor tem? É inimigo do rei, o rei não gosta dele. Bom, inimigo do meu inimigo é meu amigo, tira ele da caixa, tira ele e deixa ele fazer o que quiser. Gente, dá para ele salvo-conduto, fala, Jeremias, você pode fazer o que quiser na cidade aqui. Está todo mundo preso, mas você está livre. O STF lá da Babilônia, o Xandão, que metia todo mundo na cadeia, soltou o Jeremias lá daquele tempo. Vocês estão entendendo? Daquele tempo. Então aquilo que você acha que é mal, puxa, fui para o fundo do poço, é o livramento do Senhor. O sentido de Deus sempre vai ser eterno. Moisés, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra e riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua, diga, recompensa. Ele se deu bem ou se deu mal, gente? Ele morava no palácio 40 anos. Que tipo de comida que tem no palácio, gente? Carne moída de segunda, é isso? Hein? Cachorro quente com purê de batata sem salsicha, é isso? Já viu? Lembra daquela salsicha? Eu nem sei se vende mais. Lembra da salsicha em lata? Lembra disso? Que você tirava daquela água escura, suja assim? Quem é que lembra disso, gente? Isso eu nem sei se não tem mais. Agora as salsichas são diferentes, né? Tem uma capinha avermelhada para ficar, é a mesma porcaria, mas tem uma carinha melhor, não tem uma carinha melhor? Mas é a mesma, vai te dar a mesma dor de barriga. No palácio, ele só comia o quê? X-picanha. X-mignon. Não, eu quero madeiro. Eu não como McDonald's. Eu quero o hambúrguer gourmet. Não, eu não vou na churrascaria que estão dizendo ali não é picanha, aquilo ali é uma fraldinha enrolada, que ele enrola que nem a picanha, parece picanha, mas não é não, eu vou naquela churrascaria cara, lá do bairro do Batel, da Água Verde. Ele estava no palácio, ele está desfrutando do conforto do palácio, sabe o que ele faz? Ele se recusa, porque ele estava esperando uma recompensa muito maior do que aquela recompensa que a terra podia dar. Gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé. Por que ele fala isso? Ele fala assim, vírgula, portanto, desde agora, já está reservado para mim, a minha coroa, que o Senhor vai me dar. Coroa, né? Não é a irmã mais velha que ele está esperando para namorar, não, é coroa mesmo. A minha coroa, que o Senhor vai me dar, e para todos aqueles que amam a sua vinda. Você acha que o apóstolo Paulo estava bem? Acha, gente? Sabe, pode fechar aqui a mensagem? Abre para mim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 16. Gente, dá uma atenção, olha que romântico. Terminei a carreira, olha que bonito. Eu guardei a fé, combati o bom combate. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Entretanto, capítulo 1, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16.
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar, diga, preso. Paulo estava em cana. Esse não escapou do STF. Ele estava preso. Ele estava preso, sabe por quê? Porque ele pregava o evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Vamos ver. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Que onda, hein, Paulão? Quer dizer que você está... Que bom, eu estou preso, mas a palavra de Deus está liberta. Sabe qual é o nome disso, gente? Propósito. A gente vem para o culto e a gente quer buscar propósito. Pastor, por que isso está acontecendo na minha vida? Como é que eu posso ter certeza, Deus? Como é que eu posso saber de Deus que aquilo que eu estou vivendo é aquilo que Deus quer? Essas pessoas, Paulo, Moisés, Jeremias, todos eles tiveram essa dúvida. Mas o lugar que você frutifica é o lugar onde você está no centro da vontade de Deus. É ali onde às vezes você não quer estar, mas é ali onde Deus começa a te usar. O apóstolo Paulo podia estar solto, não podia estar solto? Podia ou não podia, gente? Ele podia ter aquela boca dele grande calada, não podia ter? Ele podia não ser preso em Éfeso, não podia? Só que se ele ficasse calado, a gente não ia ter hoje metade do Novo Testamento. Porque metade desse livro que a gente chama de Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, da Nova Lei, do Novo Testamento, da Nova Aliança, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, porque ficou preso. Por que a gente desfruta hoje da esperança da segunda carta de Paulo ao Timóteo, que diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e eu vou receber uma coroa? Por que você pode ter essa esperança? Porque o apóstolo Paulo, que não queria ficar preso, ficou preso porque pegava o evangelho. E como ele ficou preso, ele falou, então, aqui na mensagem, na versão do pastor Oswaldo Lobo, ele diz, então, só de raiva, já que me prenderam, não posso lá falar, eu vou escrever carta para eles. E essas cartas foram depois ajuntadas, se tornaram o cânon daquilo que a gente chama de Bíblia Sagrada, aquilo que me dá esperança da fé. Entenderam agora? Deus, ele tem um sentido para a sua vida. Todas as coisas, eles cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Porque o propósito de Deus é que você seja igualzinho a Jesus. Você pode passar pela melhor alegria. Se a melhor alegria te fizer arrogante, se te fizer orgulhoso e fizer você distante de Jesus, aquilo não cooperou para o bem. Mas se o mal te tocar e você se tornar humilde como uma criança, como Jesus quer, aquilo cooperou para o bem. Entenderam isso agora? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Deus falou com você essa noite, gente. Muitas respostas daquilo que a gente tem de perguntas, eles não combinam com aquilo que a gente está vivendo. Muitas coisas que a gente esperava ser diferente, na verdade é justamente o que Deus está usando para moldar a gente. Aquela pessoa chata que te persegue no trabalho, está fazendo você ficar igualzinho a Jesus. Aquela dificuldade que você está tendo, está gerando no seu coração, sabe o quê? Fé perseverante. Pastor, por que demora tanto? Porque Deus está colocando no teu coração uma fé perseverante. E não adianta, gente. A gente sempre vai amadurecer. Ontem, eu recebi uma ligação com uma notícia, que se eu tivesse recebido há 30 anos atrás, eu ia ficar desesperado e nem dormir. Nem dormir, gente. Eu orei, coloquei na mão do meu pai. Meu pai vai resolver. Eu estou tão acostumado a falar com Deus e Ele responder, o que acontece? Você não tem mais ansiedade. Hoje eu posso, sabe, eu vou ostentar aqui, eu durmo 8 horas por dia, aleluia. Porque ter 8 horas de dia de sono, uma noite, gente, é ostentação. Sabe o que significa isso? Meu coração está leve
e eu estou despreocupado com aquilo que eu não posso fazer e aquilo que Deus pode fazer. Quando me deram a notícia, falou assim: eu não tenho como resolver. Eu falei: pronto, como eu não tenho como resolver, o meu pai vai resolver. Paizinho, a bronca está contigo agora, não tem como fazer. Isso faz com que eu descanse, porque enquanto eu podia fazer, eu estava preocupado. Agora que eu não posso mais, Deus vai resolver. Entenderam isso agora, gente? Quero orar pela sua vida. Deus falou com você? Nós não vamos louvar, não. Vamos? Não. Então, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Eu quero colocar uma ansiedade, eu quero colocar essa dúvida minha no coração. Eu quero colocar nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para Deus: Deus, eu não sabia por que eu estava andando nesse caminho aqui, mas havia um sentido para mim, havia um propósito para mim. Eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Pode vir bem aqui, não para no corredor não, que as pessoas querem vir bem mais para cá. Eu quero entregar para o Senhor aquilo que eu acho. Não tem sentido nenhum, gente. Tem algum sentido isso? Chega um pouquinho para cá, para que as pessoas venham. Não tem questões que aparecem, mas por que isso agora? Por que isso aconteceu hoje? Por que eu tive essa notícia nesse momento? Eu não estava preparado. Pronto. É justamente porque você não estava preparado que Deus quer mostrar para você quem Ele é. Porque se você tivesse preparado, o que você ia fazer? Eu fui lá e resolvi essa parada, que eu sou mais eu. Está comigo, está com Deus. Não é assim? A gente não é orgulhoso? Se você pudesse pescar, hein? Não, eu fui lá e trabalhei. Está pensando o quê? Que a vida é essa molezinha? Não, aqui ó, ralei a noite inteira aqui, peguei 154 peixes. Agora quando você não pega nada, aí Deus fala: agora posso te ensinar? Agora eu estou dentro do barco, joga do lado direito, vou te ensinar. Feche teus olhos agora. Você pode ter tomado decisões precipitadas, tolas. Você pode ter confiado em pessoas que não valem um centavo do amor que você confiou para eles. Você pode ter sido injustiçado. Você pode ter sido surpreendido com uma notícia ruim de doença. Você pode ter surpreendido com uma notícia ruim do teu chefe, de algo que você depende, de uma medicação que você precisava. Gente, um juiz pode ter desfavorecido você. Você pode estar com medo do amanhã. Só confia no teu Deus, porque existe um propósito que Ele não perdeu nisso. E o propósito disso tudo é fazer você igualzinho a Jesus. Quando passar esse tempo, alguém vai dizer: gente, você é tão parecido com Jesus. Pai querido, a Tua palavra alivia o nosso coração. A Tua palavra tira peso dos nossos ombros. O Senhor tem falado com tanta clareza para a Tua igreja. O Senhor tem demonstrado o Seu amor ao tirar de nós agonias. Eu quero pegar nossas ansiedades, nossas incapacidades, a maneira como nós dizemos para o Senhor que nós não somos chamados para aquilo que o Senhor nos chamou. Queremos entregar para o Senhor destinos que nós achamos que ficaram fora de controle, por causa de tolices que nós mesmos cometemos, por causa de contratos que nós assinamos, por causa de promessas que nós celebramos. Entregamos ao Senhor os nossos caminhos ruins, nossas decisões, Pai, ruins. Entregamos ao Senhor, Pai, as surpresas que a vida nos pregou e que nós acreditamos que de alguma forma, Pai, saíram do controle do Senhor. Existem pessoas que nos jogam no poço de lama. Alguns aqui estão com lama até o pescoço, Senhor. Pessoas que foram jogadas em prisões, como Paulo foi jogado na prisão de Roma. Pessoas aqui, Pai, que na sua vaidade achavam que podiam resolver, no seu orgulho achavam que podiam fazer, mas fracassaram, como Pedro naquela noite,
em que voltou com as redes vazias, mas o Senhor é Deus que usou a prisão de Paulo, aquela tentativa de calar a voz dele, para alcançar milhões e milhões e bilhões de pessoas na história do cristianismo. Nós te damos graças porque aquela atitude do rei que jogou Jeremias no poço de lama livrou a pele dele, Senhor Deus, do castigo babilônico, porque ele era o único justo daquela cidade. Te damos graças, Senhor Deus, porque fracassamos nos nossos desejos pessoais, mas o Senhor nos faz jogar a rede do lado direito e nós colhemos o fruto da alegria que vem do Senhor. Pai, te louvamos, porque o Senhor não perdeu o propósito que o Senhor tinha para nós quando nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe. E um dia, Pai, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: você é igual a Jesus, você tem cheiro de Jesus, você anda como Jesus, você se veste como Jesus, você tem o mesmo poder, a mesma autoridade que tem Jesus, você emana amor como Jesus emanou amor. Eu abençoo a tua igreja, abençoo cada homem e cada mulher que tem dentro do seu coração um clamor pessoal, um clamor particular e singular. Leva os teus filhos aqui, Pai, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês. Olha para mim. Se você é visitante e alguém te trouxe aqui, essa pessoa te ama. Se você não tem igreja, a gente está orando por você. A semana inteira os pastores passaram preparando a igreja para sermos pastores como vocês nunca tiveram. É isso que nós temos feito, semana inteira. Estamos preparando a vida e a liderança pastoral dessa igreja, para oferecer para essa igreja um pastorado como eu nunca tive, como eles nunca tiveram, e como vocês merecem receber. Se você não foi batizado, isso é uma ordenança do Senhor. Lá na porta está o pastor Paulo, estou vendo o Christian também. Eu preciso ser batizado. A classe do batismo já vai recomeçar. Você quer ser integrado na igreja, ficar debaixo da cobertura da igreja? Eu quero fazer parte dessa igreja, amém? Deus abençoe a todos. Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, amém. Amém? Deus abençoe, gente. Dá um tchau pro pastor. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite.